Tudo bem? Bom dia. Tô aqui, nesse lugar aqui perto das minhas plantinhas, da minha cozinha aqui. Como eu gosto de bater papo com vocês da cultura, a gente da cultura quando a gente se encontra, né? É peça, é projetos. E aí, como é que você está, meu amigo? Me diga um pouco sobre sua carreira. Aqui no canal Fala Shirley. E essa semana eu tive também com o Ivan Valerro. Lembra do Ivan? Lá o produtor de teatro, né? Amigo também de longas datas. Saudade de vocês. Me fala um pouquinho da sua carreira pra mim, ou para nós, né? Vamos lá, vamos bater um papo hoje bem sobre o nosso querido teatro. Bom, primeiramente eu quero agradecer a você, Shirley, pelo convite para participar desse bate-papo com você e agradecer também a sua equipe, né? É um prazer poder participar desse bate-papo com você. Bom, então, Shirley, meu contato, o início da minha carreira com teatro começou, digamos que não comigo, na minha idade eu não era tão novo, eu já tinha mais ou menos 20, 21 anos quando eu tive o primeiro contato com o teatro. Porém, eu sempre tive, né, vontade de me aproximar dessas pessoas, as pessoas desse universo teatral, porque eu lembro como se fosse hoje, quando eu ainda morava no Nordeste. E naquela época minha mãe tinha um radinho de pilha, né? Igual o pessoal, todo mundo no Nordeste na época, né? Usava muito aqueles radinhos antigos. E eu lembro que quando tinha um certo horário lá, que tinha um autor que ele falava os resumos das novelas, o que acontecia, falava da vida dos artistas. E quando ele começava a falar os resumos e tudo mais, contando as fofocas, digamos assim, eu ficava muito curioso, ficava ali no pé do rádio, ali, encostadinho com a cabeça, escutando. E a minha mãe falava: menino, vai procurar o que fazer, menino, o que você está fazendo aí? E eu falava para ela assim: mãe, eu quero ser artista, eu vou ser ator. E ela dava risada, falava: para com isso, você nem conhece esse pessoal? E eu respondia para ela: olha, mas eu vou conhecer, eu vou para São Paulo, eu vou conhecer esse pessoal e eu vou fazer teatro. Ela: tá, então tá. E aí, quando eu fiz 18 anos, eu vim para São Paulo e cheguei aqui, arrumei emprego, igual todo mundo, fui trabalhar. E eu trabalhava na época, quando tudo aconteceu, eu trabalhava de recepcionista no flat e eu estava lá na recepção, trabalhando, e de repente quem me apareceu lá? A Marisa Hores. Eu falei: meu Deus, é a oportunidade que eu tenho de falar com a pessoa que realmente é de teatro, que eu via na época muito o programa dela, o Sai de Baixo, né? E aí ela chegou, se aproximou, eu recepcionei ela muito bem, conversei com ela e tal. E aí eu cheguei e falei assim: você é a Marisa Hores? Aí ela falou assim: não, eu não sou a Marisa Hores, as pessoas me confundem com a Marisa, mas eu sou a Fernanda Montenegro. Falei: o quê? Ela falou: não sou. Não é, você é a Marisa, eu sei, eu já vi seu trabalho, eu acompanho alguns trabalhos seus na TV. Ela falou: não sou, as pessoas me confundem, é normal. Aí eu falei para ela assim: Marisa, você não se importa de tirar uma foto comigo, me dar um autógrafo? Eu quero mandar para minha mãe e falar para ela que eu te conheci pessoalmente. Ela falou: não, tudo bem, eu te dou um autógrafo, tiro a foto com você, mas não esquece, não me confunda, eu sou a Fernanda Montenegro. Falei: tá bom, né? E aí a gente começou a conversar, e eu falei para ela, falei: Marisa, meu maior sonho sempre foi fazer teatro, de ter mais contato com as pessoas desse universo e de seguir a profissão. Mas eu não conheço ninguém. Eu cheguei aqui em São Paulo faz uns 2 anos, eu não conheço ninguém, eu não sei por onde começar, quem eu devo procurar. E aí ela falou assim: olha, se isso é o teu sonho, não desista, lute pelo seu sonho e pelos teus objetivos. Então o primeiro passo que eu te aconselho faça uma escola de teatro, preparação para atores. Aí eu falei: tá. E aí ela falou assim: olha, quando eu comecei a fazer, até te recomendo uma escola que eu fiz.
durante um período, que foi a escola, se não me engano, acho que foi a EAD, acho que ela falou que fez na época. E aí na época eu não podia fazer essa escola por causa do horário que eu trabalhava e não dava para que eu fizesse, o horário não batia. E aí eu fiz uma outra escola de preparação para atores mesmo, para profissionais que quer seguir a profissão durante 4 anos. Me formei, durante o período do meu curso eu fiz várias apresentações, porque em cada semestre que a gente concluía um módulo, a gente fazia uma apresentação, 3, 4 apresentações. Então eu fiz algumas apresentações nesse período. Depois que eu me formei, já fiz algumas apresentações, fiz várias apresentações como ator profissional, já formado, e também já escrevi algumas peças, já dirigi, já atuei, mas assim, eu confesso que a Marisa Ortiz foi a pessoa que me deu assim um norte por onde começar, que de fato eu não sabia, porque eu não conhecia ninguém no teatro, não conhecia ninguém aqui em São Paulo. Então, quando ela falou isso, foi quando eu comecei de fato a ter contato com o teatro, eu conheci as pessoas e de fato eu me encontrei, porque eu vi que o teatro não simplesmente me fez entender e ter contato com as pessoas que são artistas e ser um ator, porém por ser uma pessoa, me tornei uma pessoa melhor. Porque o teatro ele me fez isso, assim como ele faz, eu acredito. Qualquer outra pessoa que fizer teatro, ela simplesmente não vai se sentir realizada como a formação de dizer assim, eu sou formado, eu sou ator. Porém, ela vai se tornar uma pessoa melhor, um ser humano melhor, porque é isso que o teatro faz para as pessoas. Elas te levam ao conhecimento, a uma visão melhor perante a sociedade, perante o ser humano, e você se torna uma pessoa melhor enquanto ser humano. Então, assim, eu me sinto muito realizado, graças a Deus, por ter feito teatro, por fazer teatro, por seguir essa profissão. Sei o quanto é difícil, mas quando a gente faz o que a gente gosta, nada é difícil, nada é impossível. Quando você tem um sonho, é só você ir à luta e não desistir, e a gente se sente realizado, por mais que a gente tenha dificuldades, que elas sempre aparecem, mas é uma realização. Cada projeto, cada espetáculo é uma realização. Então assim, eu me sinto muito feliz por fazer parte da classe artística, muito feliz mesmo. E assim, eu tenho uma visão, né? As pessoas às vezes me chamam de radical, brava, teimosa, mas eu estava vendo o teatro antes da pandemia, vários espetáculos pela cidade, coisas maravilhosas, e sempre com esse desejo também de estar ali, porque no palco, eu nem ligo de trabalhar na equipe técnica, até gosto, mas para mim que eu esteja no teatro. E o grande obstáculo nosso, não sendo repetitiva, é patrocínio. Mas e você? Como você estava vendo o teatro como produtor independente antes dessa pandemia? O teatro no todo em São Paulo. Tantos espetáculos e essa nossa luta atrás de patrocínios, de editais. Eu mesma nunca ganhei um. Bati na trave, fiquei de suplente uma vez, mas eu não consegui. E você, conseguiu algum? Como você estava vendo isso tudo? Então, Shirley, o teatro sempre foi, na verdade, quando a gente fala o antes dessa pandemia que está acontecendo, depois o que vai acontecer, na verdade, assim, os grupos de teatro independente, né, a gente sempre teve dificuldade de encontrar patrocínio, de encontrar apoio, e os grupos independentes, eles, digamos assim, são uma classe que elas são, não sei se eu posso te falar, menos valorizada. A classe artística em geral, a artista em geral, né, somos todos, digamos, não tão valorizados. E os grupos independentes, eles ralam muito, sabe, para levantar um espetáculo, para deixar a produção pronta. Porque você imagina, tem um grupo de teatro ali,
E aí o grupo resolve fazer uma montagem, montar um espetáculo. Aí você tem os atores, tem o diretor, tem o texto, e aí fala, vamos ensaiar. E aí você para pensar que muitos grupos independentes, eles não têm sequer uma sede para ensaios, né? E aí vem aquela loucura toda, onde vamos ensaiar? Aí começa aquela luta, procurar um espaço para ensaios. De repente encontra um espaço para ensaios. Ok, beleza, vamos ensaiamos, tal. E aí vem, não, peraí, não é só os ensaios. Para você levantar todo um espetáculo, uma produção, vem a questão figurino, maquiagem, cenário e tudo mais que compõe o espetáculo. E aí a gente para pensar, não temos apoio, não temos patrocínio, a gente tem que se virar do jeito que pode. A gente recorre a brechó, aos parentes que vão doar roupa, calçado, maquiagem. E aí, ok, a produção está feita, o espetáculo está pronto. Queremos estrear o espetáculo. E aí vem a outra luta, que é, onde vamos estrear? Não temos espaço para estreia ou uma temporada para a gente conseguir alguma coisa, o retorno que a gente investiu, que a gente gastou. Aí vem a luta, né, que é encontrar um espaço para apresentação, para temporada, e aí todos esses espaços que já existem, eles têm todas as despesas um gasto, eles vão começar a cobrar para aqueles grupos que vêm com um espetáculo com a proposta de temporada. E aí a gente para pensar assim, poxa, caramba, a gente tem um espetáculo, a gente ralou pra caramba, então tá tudo pronto, mas não temos a grana para investir, para pagar o aluguel do espaço. E isso é uma luta constante. Você para pensar, já vem desde o início, que é o local para ensaio, o local para os encontros, a dificuldade que temos para figurino, maquiagem e tudo mais. E os grupos independentes, muitos grupos acabaram, né, se desfazendo porque não tinham condições de se manter. Muitos teatros já fecharam e é uma tristeza isso. A gente vê que muitos já estão fechando as portas porque não tem condições de se manter, e aí é triste isso, porque você para pensar que uma das coisas mais lindas é a arte, você trabalhar com a arte, você ensinar as pessoas o quanto é prazeroso e gostoso isso, e você vê os grupos fechando as portas por não ter condições, por não ter apoio. Certo. E o que você pensa? Nossa, porque tá uma coisa de louco, né? Após essa pandemia, essa quarentena, essa luta de independentes, como também os que não são independentes mais, graças a Deus, palmas para eles. Essa luta teatral com teatros que foram fechados, artistas precisando, que vive disso, né? Vive da arte, a arte do Brasil é muito cara. Essa PL, essa luta aí para ser reconhecido, para ganhar um benefício, um auxílio do governo. O que você espera depois que passar essa pandemia em relação a nós, ao nosso teatro? Então, Shirley, o teatro após essa pandemia que estamos vivendo, olha, é triste, é muito triste só em pensar, acho que é uma situação muito complicada, porque se a gente for parar para pensar, acredito eu que das atividades que vai ser, uma das últimas atividades que vai, digamos, que estabelecer e voltar à sua atividade normal, acredito que vai ser teatro, cinema, toda a classe artista, os artistas em si, toda a classe artística vai sofrer muito. Já sofremos por diversas coisas, né, preconceitos, dificuldades de apoio, patrocínio e de tudo mais. E aí agora a gente se depara com tudo isso que está acontecendo. Então se já tinha vários teatros que fecharam, vinham fechando, estão fechando as suas portas por não ter condições de se manterem. E esse ano, 2020,
digamos que praticamente esse ano não existe, não vai existir teatro, não vai existir mais cinema, porque até tudo se estabelecesse, voltar às normalidades, isso vai levar um certo tempo. E a gente sabe disso, o quanto é difícil trabalhar com a arte, por não ter diversos apoios que precisamos, que tanto precisamos, não temos. Muitas portas se fecham quando a gente procura um apoio, um patrocínio e tudo mais. E agora piorou, né? Então, mas o mais importante é a gente não desistir, não devemos desistir de fazer aquilo que a gente gosta e que amamos, que é a arte, que não vamos deixar isso nos abater mais, né? Porque a gente sempre sofre ali pauladas e pauladas, mas o mais importante é isso, a gente não desistir. Depois que tudo isso passa, essa pandemia aí, a gente deve se reunir, aqueles grupos, os pequenos grupos, os grandes grupos, se reunirem, conversarem e, sei lá, montar uma nova estratégia, como tudo se reestruturar, como se refazer e não deixar isso nos abater. Eu acho que isso é o mais importante. E esperar que tudo isso passe o quanto antes e que a gente continue fazendo o que a gente gosta de fazer e que as pessoas comecem a valorizar mais o artista, dar mais apoio a esse pessoal, principalmente aos pequenos grupos. Eu que moro na Zona Sul, eu vejo diversos grupos que não tem apoio nenhum, porém as pessoas fazem arte ali no pátio, nos céus que tem nas bibliotecas, e a gente vê o quanto é bonito aquilo, né? Ou seja, pessoas que moram na Zona Sul, que não tem apoio nenhum, não tem sede, não tem patrocínio, mas eles fazem em fábricas de cultura, em céus, em biblioteca, nos parques, eles fazem e você fala, nossa, que lindo, sabe? Isso que é você ver o quanto as pessoas, de fato, gostam da arte, que faz a arte porque gostam. Elas não veem só o lado lucrativo, o lado da grana, elas veem a arte em si, o quanto é bom para elas, enquanto pessoa, enquanto ser humano. E é lógico que se a gente tem um patrocínio, tem um apoio, isso facilita muita coisa para a gente. Então, assim, esperamos que depois dessa pandemia tudo volte ao normal, teatro, cinema, biblioteca e a sociedade em si. Então, eu acho que é isso. Eu acredito que eu respondi todas as perguntas. Qualquer coisa pode me chamar, a gente conversa novamente, a gente pode bater um papo melhor, com mais tempo, tá bom? E muito obrigado mais uma vez a você, Shirley, e a toda a sua equipe. Tudo de bom para vocês. Boa sorte. Nossa, que bom, né? E como o tempo passa. Já começamos a tarde, já anoiteceu em São Paulo. Mas é sempre bom conversar com amigos como você, saber, né, da opinião deles a respeito do nosso teatro, da nossa cultura. Adelmo, um beijo no seu coração. E com certeza a gente vai conversar de novo. E muito ainda, muito. Beijão.